Começa agora. Papo de Crente, um podcast para chapar de seu. Um podcast que traz para você palavra, adoração, oração, temas polêmicos e muita informação. Povo de Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe agora uma massa de pessoas. Você que está escutando em casa, no carro, você que está escutando em tudo quanto é lugar, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Crente. Lembrando, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe, comente, que a gente está vendo tudo, tá bom? A quem é inscrito, a quem tá comentando, e comente o que você quer ver aqui, tá bom? Estou aqui, o meu nome é Elivelton e quem tá comigo é o pastor, bispo, reverendo, semideus, o Wellington Carvalho. Ele gosta de falar gracinha, ele gosta de... Gente, a paz do Senhor, eu não sei a hora que você vai ver esse episódio, então bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Deus possa abençoar o seu ministério, os seus negócios e ricas bênçãos para vocês. Agora eu vou deixar ele apresentar, porque na última vez ele me deixou sozinho. Como foi a minha primeira vez apresentando, eu tava nervoso, não sabia o que fazer, tentei desenrolar, mas agora eu vou deixar pra ele. Não, só foi uma fase de experiência, uma fase teste, eu gostei, tá contratado. Te imitei, gostou? Gostei. Ficou bom. Gente, hoje nós estamos recebendo um convidado que eu sou suspeito de falar, é pastor dele, tá? Esse aí é fera demais. É fera demais. Pastor de verdade, qual na nossa geração tá escasso, né? Mas é um pastor amigo, sempre que pode me chama, entendeu? Eu vou lá, de vez em quando ele nem me chama, mas eu vou mesmo assim que eu sou penetra, não tô nem aí, tá? Pastor Mário Fraga, aplauda ao Senhor pela vida do pastor Mário. Aplaude, Léo. Ah, tá. Obrigado. Pastor, se apresente pra gente, fale seu nome, não precisa falar a idade não, mas fala o nome da igreja do senhor. Se apresenta. Sou Mário Fraga, sou do Ministério Jardim Palmares. Eu tô ali já há 30 anos, desde que me batizei. Em 1996, a data é dia 19 de maio. Fui batizado nessa data ali, nesse ministério, e tô lá até hoje. Estou pastoreando há 25 anos congregações e 25 anos fora da sede, né? Sim. Quero aproveitar esse momento e mandar um abraço para o meu pastor presidente, apesar de ser uma gravação, mas vai chegar até o senhor. Vai. Que Deus lhe abençoe. Está completando 64 anos de vida. Nem parece. O camarada tem se preparado para chegar bem longe. Deus abençoe a tua vida. Hoje eu estou aqui com essa oportunidade de poder transmitir um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. Sim. E com certeza irá edificar a vida de bastante pessoas. Uau, gente. Elivelton, eu sou suspeito em falar, mas pastor Mário é um pastorzão, tá maluco? Disso. Ele é um E pastorzão. você sabe que eu não tô fazendo média aqui, porque eu tô na frente dele, Sim. mas eu falo muito dele pra você. Pastor fala. Mário é um pastorzão, vocês vão se amarrar. Ele fala e fala até demais, que às vezes eu fico até com ciúme, ele fala muito ciúme, tá? Outra coisa, gente, olha só, aproveitando que nós já apresentamos o nosso convidado, bota na tela aqui, Léo, por favor, o nosso primeiro, como é que se fala? Patrocinador. Uau, é isso! Estamos com a Alpha Kids, você que tem seu sobrinho, tem seu neto, você que tem seu filho, tá? Ó, Lívia tá vindo aí. Eu preciso passar lá. Tá? Lívia tá vindo aí. Então, a do Pedrinho também. Vocês têm que tudo ir na Alpha Kids, moda infantil, tá bom? Lembrando que nós somos uma loja online, então você vai mandar mensagem no Instagram, que é Alpha Kids Moda, ou então 21 97478 8443. Vai se tornar física? Aí, ó. Então, você que é de Campo Grande, Paciência, Santa Cruz, como é que você fala aquela palavra bonita? Adjacência. É isso. Ciência. Quase não saiu, mas vai. Eu quase falei em línguas agora pra falar isso aí. É porque eu não invento. Você que é daqui de perto. É isso. 219-7478-8443. E também nós temos outro nosso patrocinador, que é Smart Hurt. Bota eles aí.
Nossa mobilidade urbana, você que tá cansado de ir pra igreja com essa calóia aí, que a corrente já tá sem óleo. Essa daí eu aprendi com ele, vocês pegaram? A corrente tá sem óleo. Você quer impressionar a Vaza, mas tá chegando com essa bicicleta toda, sabe? Não tem apresentação, varão. Não tem como Chegar na chamar. igreja todo suado. Todo suado. Com a mobilidade urbana, não se chega lá aqui, ó. Acelerando. E lembrando, se você vier pelo nosso podcast, a sua primeira manutenção é grátis. Você não precisa pagar nada. É só falar que veio pelo Papo de Crente e tá tudo certo, tá bom? Apresentado os nossos patrocinadores, e tem outros pra chegar, viu? Teve gente que me mandou mensagem aí. Tem patrocinador forte pra chegar aí. Vai mandar presente, vai mandar... Aleluia! É isso, gente. Pastor Mário é um grande pastor. Eu não sou da congregação, mas às vezes que eu visitei fui muito bem recebido. É algo que está escasso demais. Nós que cantamos, pregamos, somos itinerantes, nós não somos muito bem recebidos em alguns lugares, até porque tratam a gente como produto. Isso é muito chato. Mas tendo o Senhor como... Eu ouvi agora, quando o Senhor foi batizado, eu tinha 1 mês e meio de vida. Porque eu nasci 7 de abril de 96. Então é uma grande história, uma grande caminhada que o Senhor tem. Queria que o Senhor contasse um pouco pra gente o seu testemunho do chamado pastoral que o Senhor teve. Na verdade, o meu chamado pastoral começou quando eu era diácono, né? Eu comecei a pastorear como diácono no ano de 2000. Comecei a pastorear no ano de 2000. Uma congregação ali em Manguariba. Conheço bem ali. Manguariba 2. E nessa época a congregação estava passando por um processo de pastores para assumir o local. Sim. Por conta de uma guerra que existia dentro da comunidade. Uma guerra de 2 facções, de tráfico. Então o pastor mandou algumas pessoas até com mais experiência e acho que ninguém queria assumir. Ninguém queria assumir essa congregação. E um certo dia eu estava em casa e ele tocou lá o interfone, aí eu atendi, ele, se prepara aí que no próximo domingo tu vai assumir a congregação de Manguariba 2. Isso no ano de 2000, e estou pastoreando aí até hoje. Comecei como diácono, sem experiência nenhuma. Caramba! Sem experiência nenhuma. Eu nunca tinha feito um batismo, nunca tinha feito um culto de doutrina, nunca tinha feito um casamento. Eu não tinha experiência nenhuma. Mas fui assim com a cara e a coragem, com a certeza de que Deus tinha algo a realizar na minha vida, até por conta do processo que eu passei anterior. Né? Eu sabia que tinha a mão de Deus ali naquele negócio. O processo que o senhor fala de anterior, da vida que o senhor... do encontro que o senhor teve com Deus ou algo do tipo? Isso, eu me encontrei com o Senhor, na verdade, dentro do cárcere. Eu tive um período preso. Passei ali 8 anos da minha vida no tráfico. Nossa! Liderando ali o tráfico de droga ali na ladeira do Tabajara, onde eu cresci. Eu cresci, minha mãe cresceu ali, meu pai era todo mundo dali. E eu acabei me envolvendo com droga aí, com 14 anos de idade, comecei a usar drogas. Cedo? 16 anos comecei a cheirar cocaína e comecei a fazer alguns adiantos, né? Sim. Leva pra lá, leva pra cá, compra. Famoso aqui. aviãozinho. E tu vai conhecendo uma série de pessoas que vai te colocando cada vez mais fundo naquela coisa, né? É como um abismo vai chamando outro abismo. Isso aí. Então tu começa usando, daqui a pouco tu conhece o cara que tem um contato, tu conhece um outro que já consegue arrumar uma quantidade maior. Aí quando vi, já estava muito envolvido. Trabalhando, entrei pro quartel, servi na paraquedista em 86. Sim. E o quartel, na verdade, foi um caminho em que eu poderia ter aproveitado mais, porque eu era atleta do batalhão, tinha todo um processo ali de estabilidade para continuar, mas envolvido com muita coisa errada, furtando munição, fardamento e levava para boca de fumo, essa coisa toda, e acabei me envolvendo cada vez mais. Uhum. Eu casei no ano de 1989, casei em 89, mas com todo esse processo de droga e
furtos, fazendo adianto, vendendo um bagulho daqui, outro dali. Acabei botando uma boca de fumo onde eu moro hoje, que é ali no Palmares. Sim. Fiquei com uma boca ali aproximadamente 3 anos. E dentro desse tempo aí eu tomei 3 botes da polícia. Sim. Tomei 3 botes da polícia e o último eles me avisaram, ó, vai embora, porque se tu não for embora tu vai morrer. Aqui só mora a polícia e tu tá no lugar errado. Então saí dali em 1990 e fui pro Tabajara. Tabajara, cheguei lá em 3 meses e saí gerente geral lá da Boca de Fumo. E eu gosto do testemunho do pastor, eu escuto muito, né? Sim. Já escutei muito o testemunho do pastor. E pastor, eu lembro que o senhor já disse pra gente, né, lá na igreja, que o senhor se converteu dentro do cárcere, não é isso? Isso. E foi lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Caraca, sério? Eu me converti lendo a Bíblia. Esse período aí que eu estive lá em cima, eu acabei entrando naquela guerra toda ali dos anos 90, Sim. ali naquela comunidade, facção criminosa e aquela coisa toda, guerra direta, era guerra todo dia, não tinha esse negócio de chora, me enrola, não, tinha que ter disposição mesmo, entendeu? Ia ficar 3, 4 noites acordados, entendeu? 3, 4 noites acordados, muitas vezes a minha esposa tinha que ir me buscar lá no morro, porque eu não conseguia nem descer, Caraca. por conta da quantidade de droga que usava para se manter acordado, Sim. sem comer. Então, certa feita, eu acabei sendo preso. Tá? Nesse intervalo aí, eu tinha um irmão também que era envolvido. Esse meu irmão morreu. Esse irmão morreu logo depois que eu me converti. Então, eu fui preso. Também não fiquei muito tempo preso. O período que eu fiquei preso foi um período o suficiente para conhecer a Deus. Uau. Na verdade, minha esposa já estava na igreja há 6 anos, ela já havia se convertido, e eu nunca me envolvi com nenhuma religião. Nunca me envolvi com nenhuma religião, mas sempre acreditei em Deus. Sempre Sim. foi temente a Deus. Sempre fui temente a Deus. Ainda mais quando eu estava ali no morro, ali, eu estava sempre pregando. Aquela galera toda que estava comigo tinha essa consciência de que um dia eu iria me converter. Eu iria me converter, porque eu nunca aceitei aquela vida para mim. Nunca aceitei aquela vida para mim. Porque era uma vida que você ouvia muitas pessoas dizer: eu vou morrer aqui. Eu vou morrer vagabundo. Eu vou morrer nessa situação. Caraca. E por muitas vezes, nesse papo, eu sempre dizia: não, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Isso aqui é só um período de vida Sim. em que eu estou vivendo. Eu acredito que Deus irá me tirar daqui. Então, quando eu fui preso, na verdade, eu acabei ali dentro de uma situação que eu nunca esperei me encontrar. Sim. A cadeia naquela época ali dos anos 90 ainda era aquelas delegacia e superlotada, né? Superlotada, em que você dormia de valete, um virado para cá, outro para cá, e muitas vezes sem lugar para dormir. Né? Aguardava um dormir, para outro descansar, uma refeição por dia. E foi justamente nesse lugar, quando eu pedi minha esposa para trazer uma Bíblia, Isso. ela trouxe a Bíblia e eu comecei a ler. Comecei a ler, e nesse período em que eu comecei a ler, Deus começou a falar comigo ali. Deus começou a falar comigo, me dar algumas visões através de sonho, e que iria restaurar minha vida e me tirar daquele lugar. Só que eu estava a cerca de distância daqui para o Guanabara do morro. Caraca. Eu estava a cerca de distância, da onde nós estamos aqui, para o Guanabara, ali na Cesário de Melo, né? Pertinho. Se eu sair da cadeia, eu estava direto no morro, e sairia ali, já era um gerente do morro, eu era gerente lá, Tava de volta já. estava de volta no crime. Eu falei, não, eu fiz um voto com Deus. Fiz um voto com Deus que o Senhor iria me tirar daquele lugar. Se Ele me tirasse, eu iria o servir em espírito e verdade. Quando foi no dia 15 de setembro de 1995, eu estava completando 6 anos de casado nesse dia, foi o dia que o cárcere abriu. Nossa. As portas se abriram e eu saí e logo em seguida me batizei. Caraca, que top, me batizei. Cara. Meu irmão, ele continuou no morro, né? Meu irmão continuou no morro. Um sobrinho meu acabou entrando no meu lugar. Eu tinha sobrinhos lá, eu tinha famílias ali envolvidas. Meu irmão continuou lá na liderança, entrou mais um sobrinho, tinha mais um outro que estava envolvido. E no dia 1º de dezembro eu recebi a notícia, uma ligação. Eu estava na igreja, saí no dia 15 de setembro, né? Setembro, Sim. Outubro, novembro. Dia 1º de dezembro chegou a ligação na minha casa de que tinham matado meu irmão e meu sobrinho. Os caras mesmo lá do morro. E aquilo ali para mim foi um baque, né? Foi um choque, porque eu tive muita proposta
muitas propostas para voltar, para assumir o morro. Vamos lá, vamos puxar um bonde. O pessoal da Mangueira, algumas outras comunidades me procuraram para que eu pudesse dar um ataque lá e ficar com o morro novamente. Mas eu tinha conhecido a Cristo. E esse conhecer a Cristo aqui está muito relacionado a uma mudança de vida, né? Sim. Você mudar de vida, mudar é o 360. Isso aí. É o 360. Segundo aos Coríntios 5,17, assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Recebi proposta, pessoas do morro vieram atrás de mim para me voltar, mas eu não voltei. Não voltei e perdi meu irmão, perdi um sobrinho junto com ele, morreram os dois. Depois perdi mais um sobrinho dentro do cárcere. Sim. Que também se findou ali dentro do cárcere, garoto novo, com 20 e poucos anos, entendeu? Morreu no crime. Perdi um outro sobrinho aqui em Sapiatuba, aqui em Angra dos Reis, Sapiatuba 3. Arrancaram a cabeça dele ali, garoto com 17 anos. Então, graças a Deus, hoje, essa história acabou. Graças a Deus. Entendeu? Na nossa família se findou, graças a Deus. Hoje não tem mais um líder de boca de fumo lá. Sim. Hoje tem um líder espiritual, Glória a Deus. entendeu? Que faz Glória casamento, a que Deus. celebra a vida, não mais a morte. Sim, pô, isso é importante pra É caramba. interessante que o pastor falou sobre escolhas. E suas escolhas hoje vão determinar quem você se tornará amanhã. É isso aí. Porque ele falou que teve propostas. E Exato. propostas que o senhor falou, pastor, Que tive que envolve, rejeitar. e envolve até uma questão financeira também, né? Porque são questões financeiras também. O senhor Isso. olha para as propostas que fizeram para o senhor, mas o senhor decidiu não aceitar essas propostas e hoje o senhor é um dos pastores referência para o nosso bairro aí e fala justamente sobre isso. Escolhas. Muita gente está espiritualizando escolhas. Eu digo que nem tudo é espiritual. Às vezes são consequências de escolha. Vocês entendem mais do que eu, mas eu levo a vida de Jonas como não espiritual, mas consequência de escolha. Escolheu fugir, escolheu sair e por isso foi parar dentro de um ventre de um peixe. Eu não levo a vida de Jonas porque o diabo não quis que ele chegasse, o diabo botou ele dentro do barco, não. Quem pagou para entrar no barco foi Jonas. Quem quis sair para fugir foi Jonas. Então escolhas na nossa vida vão determinar que certas coisas vão acontecer. Não, mas é espiritual, é culpa do diabo. Não, nem tudo o diabo tem culpa. Às vezes são consequências de escolha. E é o que o senhor acabou de falar. O senhor escolheu. O senhor poderia muito bem sair da prisão na esquina, já está direto lá. Não, vou voltar no morro. Mas você falou, não, eu decidi viver uma vida com Deus e quando eu sair daqui, eu vou viver uma vida em espírito e em verdade. Isso tem que ser muito reflexo para a nossa geração. Escolher o certo, saber escolher, saber esperar. Isso é muito importante. Você quer fazer uma pergunta, El? Porque eu já fiz a primeira. Cara, a pergunta que eu quero fazer pro pastor é a pergunta que eu faria para qualquer outro pastor, né? Eu acho que é a dúvida de todos nós. O senhor enfrentou algum desafio a partir do momento que o pastor presidente chegou pro senhor, disse que o senhor iria pastorear uma igreja? O senhor enfrentou alguns desafios na sua caminhada, na sua trajetória aí como pastor? Eu vejo assim, cara, a vida que você escolhe, né, como você disse, ela vai determinar toda a tua direção de vida, a decisão que você toma. Eu fui uma pessoa que eu tive muitos problemas. Sim. Muitos problemas, inclusive em Manguariba, né? Em Manguariba eu tive um problema com algumas pessoas ali, que era essa guerra de baile, né? Essa guerra de baile... E metia a mão mesmo e largava o dedo, não tinha esse negócio. O couro comia. Então, num certo evento desse, aí eu acabei machucando bastante algumas pessoas lá, né? Com chute, com pisão na cara. Uau. E machuquei mesmo, machucava mesmo, não tinha esse negócio. Então, quando eu me converti, essa história ficou lá atrás. Ficou ali. Então, quando eu recebi a proposta de pastorear em Manguariba, estava aquela guerra, aquele conflito, né? Algumas pessoas não queriam ir até por conta disso, mas como eu nunca tive medo, essa coisa para mim não me assusta, conta até da vida que eu vivi. Então eu aceitei, só que no outro dia eu encontrei um amigo, falei, rapaz, eu recebi uma
um convite do pastor aí para assumir uma igreja lá em Manguariba. Ele falou, rapaz, se eu fosse você, eu não ia não, porque eu encontrei o fulano de tal lá, e o cara falou, se tu entrar lá, tu não vai sair mais não, meu irmão. Nossa. O cara vai te matar. Eu falei, meu Deus do céu, e agora que eu recebi essa proposta de pastorear lá? E o pior não é isso, tinha uns 3 camaradas lá que eu machuquei mesmo. Tinha um lá que eu peguei, eu acabei com uma Tenerê dele 600, meu irmão. Entendeu? Machuquei mesmo ele, até sumiram com ele. E esse cara, quando eu cheguei em Manguariba, esse camarada, quando eu cheguei em Manguariba, ele me viu. E quando ele me viu, ele estava dirigindo uma picape, uma Montana na época. E os caras, os vagabundos, tudo em cima da picape. Quando ele me viu assim, ele se assustou de ter me visto ali. E eu tinha dado esse prejuízo todo nele, né? Aí ele me olhou assim, eu senti maldade. Eu falei, rapaz, o cara tá com maldade comigo. O cara tá com maldade comigo. E eu evangelizando na rua, né? Evangelizando e coisa e tal. Aí eu encontrei um outro que eu peguei no baile. Ele falou, não, meu irmão, tá tranquilo minha parada contigo. Eu falei, rapaz, se eu não tinha medo naquela época, eu vou ter agora com Cristo Jesus. Quem me guarda não dorme, rapaz. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E esse outro que passou na picape, não demorou 15 dias, sumiram com ele. Nossa. 15 dias sumiram com ele. Porque no coração dele havia uma maldade. Sim. No coração dele havia uma maldade. Então, eu enfrentei esses desafios. Porque essa vida pregressa, ela é uma vida perigosa. Sim. Ela é uma vida perigosa. Por isso que é importante você ter uma vida com Deus. Sim. Como diz ali, Mateus capítulo 5,16. Sim. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então essa vida é uma vida que você tem que transpirar. As pessoas precisam conhecer Cristo através da sua caminhada, através do seu testemunho. E graças a Deus eu tenho procurado viver essa vida de testemunho com a presença do Senhor. Graças a Deus. Isso é muito importante, né? O que o pastor acabou de falar, as pessoas precisam ver na sua caminhada, o seu testemunho, o que o senhor está contando pra gente aqui é magnífico. Porque o testemunho, ele gera mais almas do que uma pregação. Porque o teu testemunho já é uma pregação, porque é aquilo que você viveu. Eu falo que uma pregação sincera é aquilo que é vivida. Não tem como você pregar uma coisa e não viver aquilo que está pregando. Eu sou fã, eu falo pro Wellington, eu sou fã dele, eu boto ele como um dos melhores pregadores pentecostais que existem no Brasil, porque eu conheço quem é o Wellington. Eu sei quem é o Wellington dentro de casa, fora de casa. Não é, não, porque é amigo. Sim, é porque é amigo, eu conheço, eu sei quem é. E ter como referência algumas pessoas, agora você vai entender no assunto que eu quero entrar, sobre referência, como é ser essa referência para a sua própria igreja hoje. Porque quando eu vou lá, mano, a igreja tá amarrotada, e a galera se amarra do Senhor. Portanto, que eu fui num período que o Senhor estava no hospital, eu fui num período, e eu vi como a igreja estava muito preocupada com o Senhor. A igreja, quando vamos orar pelo pastor Mário, tu via a intercessão, a oração de verdade, alguém que queria o seu pastor ali. E eu acho isso muito incrível, já falei isso com o Hélito. Falei, mano, eu gosto muito da tua igreja, porque é uma igreja que ama o pastor e o pastor dá o testemunho à sua própria igreja. E como é ser referência para essa multidão dentro da sua própria igreja? Rapaz, não é fácil, né? Você ser uma pessoa em que tem uma admiração, isso acaba trazendo muito mais responsabilidade para aquilo que você faz, né? Antes de eu vir para cá, eu estava meditando Colossenses capítulo de número 3. Sim. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima, porque já estás morto e a sua vida escondida em Cristo com Deus. Então você morreu para o mundo. É uma vida de morte para o mundo. Então não tem como mais você ter ressuscitado para viver uma nova vida e continuar vivendo uma vida errada. Então, quem nasceu novamente tem que ter a mente voltada para as coisas do alto. Sim. Tem que ter a mente voltada para as coisas do alto. Você ressuscitou. Não tem uma nova forma, é uma nova vida que você vai viver
E aquela vida antiga, ela tem que ficar longe de você. Sim, concordo. E é justamente isso que faz a diferença numa caminhada. Principalmente de quem tem uma vida no altar. É uma vida com Cristo. Sim. Saber que a tua vida está em Cristo, fora dele você não consegue nada. Ministério está relacionado a você pensar nas coisas que são de cima. Esses últimos tempos agora, as pessoas estão muito preocupadas em ter e esqueceram do que é ser. Nossa. Né? Estou muito preocupado em possuir, em se divertir. O momento difícil que a igreja passa, o mês de dezembro, se você vê a quantidade de pessoas que estão dentro dos cultos, Sim. diminui, porque as pessoas estão preocupadas ali com todos aqueles seus afazeres e vão esquecendo. Bota agora janeiro, é a mesma coisa. Todo mundo curtindo. Entendeu? Tá todo mundo, não, é viagem, é passeio, é férias, e para reino de Deus não tem férias. Para reino de Deus você não... Concordo muito. Não dá para você ficar, entendeu? Pensando muito nas coisas que são terrenas, porque a sua vida está em Cristo, escondida em Deus. Por isso que Paulo diz, já estou crucificado em Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo na fé daquele que me amou e se entregou por mim. Exato. Entendeu? É Gálatas 3:20. Então, se Cristo está em mim e eu vivo para Cristo, eu tenho que dar satisfação agora para Ele. Exatamente. Tem que ter uma vida com Ele. Não tem como eu viver uma vida fora dele. Então, isso torna uma responsabilidade muito maior para aqueles que te ouvem, né? Para aqueles que te ouvem. Então, imagina você estar numa igreja ministrando 18 anos. Né? Eu sempre costumo dizer que o pregador ele tem uma facilidade melhor, porque ele pode pregar uma mensagem... Vai embora. Vai embora, uma mensagem aí o ano inteiro, né? Isso aí. Então, o pastor não. O pastor tem que... Quanto de doutrina. E 18 anos escutando o tá? pastor, e todo mundo tem o prazer de escutar o pastor. É verdade, isso é verdade. Então, é algo totalmente diferente. O tempo que eu passei como líder, porque isso é algo que vem do alto mesmo, não tem Sim. jeito. Quando eu cheguei ali no tráfico, em 3 meses eu consegui sair líder. Em 3 meses, tinha pessoas que estavam ali há 20 anos, pessoas que estavam ali há 15 anos, pessoas que estavam ali há 10, pessoas que estavam ali há 5. Eu cheguei em 3 meses, eu saí gerente. Você sair gerente, de uma boca de fumo, de fazer conta, de acertar a conta, de endolar, de guardar arma, de abrir movimento, aquela coisa toda. Então, quando eu recebi esse chamado de Deus, porque não é algo terreno. Sim. A gente sabe que não é algo terreno, é do alto. Então, naquela época, eu era uma pessoa já envolvido no tráfico. Por diversas vezes, eu poupei vida de pessoas. Eu já tirei pessoas da algema. Pessoas dentro do mato, todo quebrado, de chegar assim, abrir a algema e, meu irmão, vai embora. Entendeu? De chegar assim para o outro, não, pode soltar e mandar embora. E os vagabundos falam assim, rapaz, você hoje me impediu de beber sangue. E eu estava hoje estudando, tem que estar sempre lendo, né? Isso aí. Eu estava hoje estudando ali, eu estou lendo Esdras e junto para passar ali para Neemias, né? Que eu vou entrar agora numa fase de estudo ali, de Sim. Bíblia aberta. Então vou começar ali a partir de Esdras. Quando você vê que Deus ele vai usar um rei ímpio. Primeiro ele usa um para punir o povo, né, que é Nabucodonosor. Sim. Então ele usa, você vai ver que depois ele vai punir também Nabucodonosor por toda a ruindade que ele faz. Sim. Mas quando termina ali, segundo Crônicas, termina dizendo que a profecia de Jeremias, que Jeremias profetiza que durante 70 anos, quando acabasse, o cativeiro iria terminar e que o rei Ciro iria libertar o povo. Sim. Aí quando você pega a história de Ciro, persa, você vai ver que eles têm uma cultura totalmente diferente. Então você vai ver Deus tocando no coração desses homens. Uau. E isso é algo extraordinário, Sim. porque eles não têm Deus, eles não professam a mesma fé do povo, eles não conhecem a Deus, mas Deus consegue tocar no coração deles. E eu achei interessante porque Deus ele tem esse poder de tocar no teu coração para fazer o bem, mas para se converter, a decisão é sua. Uau. Tá maluco, irmão? A decisão é Você sua. tá doido? Então Deus vai tocar no coração dele e ele vai libertar o povo. Ele vai libertar o povo, vai fazer com que todas as pessoas doem prata, doem ouro para a reconstrução do templo. Sim.
né? Então o Zorobabel vai, puxa a primeira equipe, mas é algo interessante que Deus toca no coração dele. Mas se você pegar a história, você vai ver que ele não se converteu. Ele é alguém que não se converteu. Então Deus ele pode curar, Deus ele é capaz de tocar no teu coração, mas a decisão de ser salvo é uma escolha. Isso aí. Então somos nós que escolhemos o caminho de servir a Deus. Você tá doido. Tá entendendo? Porque o que mexe comigo no pastor Mário é que ele tem o prazer de gravar capítulo, versículo. É isso aí. Tá doido. Tá maluco? Isso é difícil, mano. Elivelton, eu queria fazer uma pergunta pro pastor agora. Faça. Porque eu acredito que você tem o mesmo pensamento que eu. Hoje em dia existe muita dificuldade de um pastor em si, pastor Mário, enxergar um chamado em um jovem. Uau. Eu digo isso porque lá na igreja o senhor não tem nenhuma dificuldade em questão isso. Graças a Eu Deus. digo mesmo até pelo pastor auxiliar lá da igreja, que é o pastor Gabriel. O pastor Gabriel é amigo íntimo e ele chegou na igreja lá e não era nem obreiro. Hoje em dia o pastor Gabriel é um dos vices. Lá, Isso aí. É um dos vices. Eu cheguei lá, eu era um diácono, hoje o pastor levantou a evangelista, o pastor ele não retém, ele não segura, ele não... O pastor enxerga esse chamado nas pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, pastor. O porquê o senhor não tem essa dificuldade? Porque, infelizmente, hoje em dia, muitos pastores eles têm essa dificuldade de enxergar um chamado no jovem, eles seguram, não como é que eu posso dizer? Não lapidam esse jovem. Eu queria que o senhor dissesse sobre isso. Por que o senhor não tem essa dificuldade? Porque, na verdade, isso faz parte do ministério pastoral, né? Sim. Isso faz parte do ministério pastoral. Eu acredito que o ministério pastoral ele é justamente para isso, para revelar o caráter das pessoas, Sim. Né? E o ministério delas. Não tem como uma pessoa passar do teu lado e não aprender nada do que você sabe. Então hoje eu tenho uma consciência de que se eu sair da Monte Sinai, da igreja a qual eu estou pastoreando, tem pessoas ali capacitadas para continuar o trabalho. Sim. Para dar continuidade ao trabalho. Porque aquilo que Deus deu para você, ninguém tira. Uau. Ninguém tira, é teu. Entendeu? Deus tem para cada um algo totalmente diferente. Então não é porque eu sou o pastor da igreja, se tiver alguém que pregue melhor do que eu, glória a Deus por isso. Glória a Deus que Deus levantou uma pessoa do meu lado para me ajudar. Uau, é isso aí. Esse é o isso? pensamento. Deus levantou a pessoa ali, colocou do teu lado para te ajudar. Então você precisa aproveitar essa oportunidade. Agora, se você é um pastor que tem essa preocupação de que a pessoa prega mais, ou canta mais, ou tem uma condição melhor do que a tua, e vai perder o seu ministério, está enganado. Sim. Se você tem a certeza que o teu chamado vem do céu, ninguém consegue desfazer aquilo que Deus colocou na tua mão. Pelo contrário, certamente essas pessoas terão sempre uma gratidão a você. Sim. Pelas oportunidades que até mesmo Por você aquilo abriu. que você está fazendo Isso por aí, ela. isso aí. Eu sempre fiz isso, botei pessoas lá em Manguariba 2 com 12, 13 anos para pregar em culto, e eu vi que muitos obreiros não gostavam, porque eles falam, pô, mas a gente está aqui um tempão, mas você não tem. Uau. Porque infelizmente tem pessoa que não tem chamado. Verdade, é verdade. Não tem chamado. Algumas coisas você aprende a fazer. Algumas coisas se aprende. Outras não. É chamado, é do céu. Sim. Entendeu? Então Deus, quando escolhe, acabou. Deus escolheu e acabou. Eu falo muito isso aqui, de pessoas que têm chamados e pessoas que inventam chamado. Tem gente que olha no YouTube, aprende a fazer e acha que é pra fazer. Só que, mano, ministério não é pra quem quer fazer. Ministério é pra quem é chamado pra fazer. E ter essa visão que o senhor tem assim, de dar oportunidade, é muito raro hoje em dia. A gente vê um pastor que dá oportunidade, um pastor que vê em alguém, não, mano, você tem potencial para crescer, vem para perto de mim. Isso é muito raro. Eu digo porque o meu pastor hoje, graças a Deus, meu pastor Elias, é alguém que, mano, brigou por mim, brigou pelo meu ministério. Toda vez que eu chego de viagem, me bota dentro do gabinete dele e fala, meu filho, como é que você tá? Tô bem, não quero saber do Elivelton cantor, quero saber de você, do dia a dia, como é que você tá? Tá bem? Tá bem? Então tá bom, pode ir lá pra assistir o culto. E esse cuidado é muito raro. E é muito bom ter essa visão, ver que o senhor tem essa visão ainda, de enxergar em alguém um chamado.
E eu sempre faço a pergunta, cara, eu morro de rir, e essa pergunta tem que ser feita, pastor. Já sei. Nesse período que o senhor teve 18 anos só numa congregação, não é isso? Lá. Teve algo assim que foi muito engraçado pro senhor? Porque eu falo aqui, eu sempre falo dele, porque o que me marcou foi o do Vitor, cara. O Vitor fala que ele chegou de uma viagem para pregar e ele foi direto para uma consagração. Ele saiu de pregar numa vigília, foi viajar e chegou para pregar uma consagração. E o pastor anunciou o pregador para pregar, que era o Vitor. Só que quando o pastor anunciou, ele tava de cabeça para cima e dormindo muito. Vamos ouvir o pregador, ele aqui, ó. Pregador e ele aqui. Teve algo que chamou já o senhor assim, de cair de rir assim? Rapaz, é muito difícil ter alguma coisa engraçada. Isso é difícil. O pastor é difícil. Não, é difícil porque as pessoas conhecem a seriedade da igreja. Sim. Né? A seriedade da igreja, ela faz com que as pessoas que entrem ali já entram com medo sempre com aquela coisa assim. Não, a igreja aqui é uma igreja bíblica. Se demole aqui. A maior preocupação que existe ali está relacionado a isso, de uma pessoa fazer alguma loucura e ser divertido. Do nada, o senhor já chamou a atenção de alguém? Já chamei a atenção. Eu chamei a atenção uma certa feita de um pregador, uma pessoa que eu não conhecia, e um irmão da igreja. Não, vou levar, porque essa coisa de você deixar as pessoas escolher pregador para trazer, isso é um perigo, complicado. até porque você não conhece, não sabe quem é. É verdade. E o camarada ali, ele pegou no microfone num culto de domingo, era até um culto de missões, se eu não me engano, e ele saudou a igreja, tudo bem, e poderia ter feito uma introdução bíblica, né? Faz uma introdução bíblica, principalmente quem vai pregar. Uma introdução bíblica, a mensagem ela tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Então o camarada já começou assim, mas hoje eu vou mostrar aqui na Bíblia que Jesus, ele não era Deus. Aí me... Se eu não me engano, foi culto dos varões. Culto dos varões. E aquilo ali... eu falei, tudo bem, se ele vai mostrar na Bíblia, não tem problema, né, cara? A Bíblia tá aqui. É Bíblia. Cada um tem uma linha de... Então ele precisa me mostrar na Bíblia que Jesus era só homem. Então, até porque a gente sabe que uma igreja pentecostal, Cristo é homem e é Deus, acabou, 100% homem, 100% Deus. Prova ao contrário. Isso aí. Aí ele disse que ia mostrar na Bíblia, eu tô lá sentado, e ele... Não, porque eu fui numa igreja e chegou lá, eu vi a irmã na mesa, sentado com uma unha imensa, e eu sei que o pastor dela não falou nada, mas eu vou falar. E começou a pregar, e quando terminou, ele chamou a irmã, ó, sei que o pastor não falou nada, mas essa unha que a irmã tá usando aí, né, a unha de Deus, essa saia aí, não sei o quê, e começou, isso tudo em cima do altar, eu tô só ouvindo ele. Porque não tiveram coragem de falar para ela. Eu, tudo bem. Terminou a mensagem e o camarada meteu o sarrafo na igreja e não falou nada de Jesus. Ele não falou nada do que ele tinha dito. Pô, uma igreja bíblica, eu sei que isso traz uma certa polêmica, por quê? Sim. Porque você faz uma advertência, principalmente num culto de domingo, a igreja cheia, 200 pessoas, entendeu? Só que, se você também não faz nada, já é. como é que fica aquilo ali na mente do povo? Algumas pessoas não lê Bíblia, não tem esse cuidado. Esse costume, né? Aí eu falei, pô, varão, quanto tempo tem na igreja? Eu tenho 20 anos. Quanto tempo tu prega? 15 anos. Uma família de pregadores e de pastores. Eu falei, rapaz, eu só não entendi o que você iniciou aqui falando e não concluiu. Como você também teve coragem de falar lá pra irmã que a unha dela, que a saia dela, entendeu? Eu também vou ter coragem de dizer uma coisa para você. Eu queria que você mostrasse que Jesus não é Deus. Não. Isso no Porque culto, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí fui lá para Filipenses, capítulo 2, o verso de número 5. E que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Né? Mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo semelhante aos servos, e acharam na forma de homem, humilhou-se até a morte e foi fiel à morte de cruz. Aí ele ficou... Claro, ele pegando a Bíblia, falando, E isso tudo no culto, pastor? No culto. Ele pegando a Bíblia, falando, valeu, rapaziada.
Você tá louco? Tudo no culto, trouxe uma divergência de pensamento das pessoas acerca do corrigir ali. E poderia ter chamado numa sala, ou poderia, mas não dá. Tem coisa que é muito... Porque ele falou em público, né, pastor? É muita aberração também, né? Caraca, meu irmão. Não dá. Mas esse aí que o senhor Entendeu? Então isso marcou a igreja. Isso aqui marcou. Todas as vezes que uma pessoa vai pregar lá, todo mundo fica sempre focado no pastor. Tá olhando pro pastor. Se o pastor falar alguma coisa, todo mundo fica assim, ó, o pastor tá de boa, vou ficar de boa. Não, e pior que todo mundo O pastor tá muito sério. Pior que todo mundo que vai levar um pregador na igreja, fica, quando o pregador pega o microfone, já fica aqui, ó, em cima, quem tá levando. Olha assim, o pastor fala, pastor, tá tudo bem? Poxa. Tá tudo certo. Pô, mas vou te falar, pastor, esse seria até o próximo assunto, já vou até entrar nele. Não tenho nem idade para ser saudosista, eu tenho apenas 29 anos de idade, vou fazer 30 agora em abril. Mas quando eu comecei a cantar na minha adolescência, os pastores ligavam pro meu pastor para saber quem era que estava levando. Para saber quem é. Pô, hoje não tem mais. Hoje todo mundo quer levar quem tá estourado na internet, quem faz qualquer coisa na internet, isso é um perigo. Eu falo isso e um pastor, ele levou isso para um estudo que ele fez. Ele falou, pô, mano, eu vou levar isso para um estudo, porque eu falei, pastor, por que a jumenta tá falando? Porque o profeta tá sem visão. Terra que jumenta fala é terra que profeta não tem visão. E isso tá se acostumando muito na nossa geração, porque o bom hoje é aquele que tá com um vídeo com 1 milhão de internet, na internet. E a gente não se pergunta qual foi a última vez que o camarada tomou ceia, qual foi o último culto de doutrina que ele foi, quem é o pastor dessa pessoa, se essa pessoa tem endereço. Se ele congrega em algum lugar. Se ele congrega. Eu fui cantar e pregar numa igreja que era um dos colegas itinerantes que tinha, eu fui na igreja dele, e eu não sabia que ele era de lá. E o pastor dele sentou comigo e falou, pô, fulano é daqui. Falei, mesmo, pastor? Poxa, mas não vem para um culto... Não vem nem pro culto jovem, ele vem. A gente sente saudade dele, já mandei mensagem e eu fico, cara, tá muito perigoso. Porque a galera tá ligando, pô, tu vê a agenda do cara, o cara tem 30 dias fora. Quando o cara tá na sua própria igreja, quando o cara para estudar, eu olho o status desse cara aqui, não falando que eu tô na frente dele, nem porque ele tá aqui comigo, mas é estudo direto. Ele não estuda para fazer mensagem, é para se alimentar, porque a Bíblia, ela mostra pra gente, é um alimento diário. Não é pra me pegar isso aqui, vou ler porque amanhã eu prego. Não, mano, é se alimentar. E hoje ninguém tem mais isso, ninguém tem mais esse cuidado. E ver esse cuidado no Senhor, isso aí é necessário demais. O meu pastor também é assim, muito criterioso. E tem gente que fala, não, é religiosidade. Não é religiosidade, é cuidado com... É cuidado. O que acontece? Na verdade, isso tudo tem acontecido até por conta dessa falta de responsabilidade de alguns líderes espirituais. Porque quando você pensa em pessoas que estão vindo de fora, você pode até se machucar, mas o problema maior é essa coisa da pessoa. Hoje ela está aqui, o camarada passa contigo ali 1 ano, aí aquele 1 ano ele passou ali contigo, daqui a pouco ele sai e vai para outro lugar, entendeu? Só que naquele lugar que ele foi, para aquela outra igreja, outra denominação, ninguém busca uma referência do camarada. Entendeu? Não sabe o motivo pelo qual ele saiu. Sim. Como é que ele saiu? Qual a situação dele? Entendeu? Isso ainda é pior. Porque, eu não posso fazer isso aqui, lá eu posso. Não, aqui lá eu fico mais à vontade do que aqui. Não, lá o pastor me enxerga de uma forma diferente. Porque assim como eu dou o altar para uma pessoa ministrar, eu também sei o momento certo para que isso aconteça. Isso aí. Não é isso? Sim. Tu tem que ter essa visão. O camarada assim, tu não tá pronto ainda. Entendeu? Se o camarada, mas todo mundo gosta da minha mensagem, o pastor não gostou, aí começar a achar que o pastor tá perseguindo ele, entendeu? Tá vetando ele, aí começa a querer ir embora. Não, eu acredito que a pessoa tem que saber ouvir. É isso aí. Saber ouvir, pô. Se você chamou alguém e falou com ela, ela te ouviu, você pode ter certeza que essa pessoa... Ela é humilde, ela é ovelha, ela quer crescer do teu lado. Isso aí. Entendeu? Então, infelizmente, o que tem acontecido é isso. A pessoa sai dali, chegou lá na igreja, eu tenho, no mínimo, se for obreiro, no mínimo 6 meses para passar pelo conselho na sede. Verdade. Isso aí. No mínimo 6 meses. Eu aprendi... Para que ele passe no conselho. Agora, se for membro, você vai observar ele durante o culto.
Se ele chegou lá, chegou um casal. Pô, meu irmão, você tá namorando? Tá, e como é que é o namoro? Isso aí. Como é que é a situação de vocês? Pô, vocês Quer são casar? casados? Certidão de casamento, para que você saiba da vida da pessoa. Porque senão você acaba, entendeu? As pessoas vão pulando umas... Como é que você, de repente, levanta o camarada? Fala, pô, estou te levantando a obreiro, estou te levantando a pastor. Você não puxou a ficha do cara, você não conhece nada dele. Você não conhece nada dele. Aí que você vai ver, o cara não era nem casado. O cara estava vivendo uma vida com uma pessoa sem ser casado. Eu sei que algumas denominações vão levar isso normal. Sim. Mas eu não acho bom. Até porque daqui a pouco ele vai estar falando de casamento, ele vai estar falando de família. Então você tem que ter todo o histórico de uma pessoa para que você possa colocar ali em cima do altar. Caramba. Isso é bom, é uma visão muito boa. Você quer falar alguma coisa, Pris? Não, vai com vontade. Eu sou teu servo. Eu tô aqui só aprendendo na mesa. Não, porque, mano... Agora, esse cuidado a gente sempre tem justamente. Eu pergunto ao evangelista Wellington, pastor Gabriel, evangelista Alex. São a rapaziada que tá do meu lado, aí esse pregador aí, esse amigo aí. Pô, pastor, vou levar um amigo aí, eu já fico tranquilo. É, porque já sabe também. Eu já fico... E eles conhecem o senhor. Não, e se der errado, meu irmão? Vai nele. Se der errado... Depois que eu escuto a gente. Depois o pastor, o pregador vai na paz. Wellington, no gabinete. E é bom, pastor disse, filhão, vem cá rapidinho. Entra aqui, por favor. Daqui a pouco, que merda é essa que você fez? Cara, tá falando muito sobre a questão do cuidado, e interessante nisso que eu lembro que assim que eu cheguei em Monte Sinai, época de casamento, né, eu aceitava todo tipo de agenda. Sim. Casamento, falei, vou pregar, pregando, até que quando eu decidi parar, casei, falei, não, agora eu vou ficar um tempo aqui na igreja, vou me aproximar do pastor Mário e tudo mais, e eu lembro que eu pregando lá na igreja o ano todo, pastor Mário, a pastora Tiane uma vez chegou pra mim e falou assim, o paizão quer conversar contigo. Aí a gente já fica apreensivo, porque quem falou foi ela, então alguma coisa tem de errado. Alguma coisa ela falou com ela. O paizão, poxa, falou que queria conversar comigo, a pastora falou que o senhor queria conversar comigo, ele falou, não, senta aqui rapidinho. Falei, tu tá muito robótico. Filho, tu tá muito maceteiro. E isso que é interessante, né? Porque o pastor tem esse cuidado com as ovelhas. E muito bom. Isso daí é que me encanta demais. Coisa rara de se ver hoje em dia. Então, mas aí ele ouviu, né? Soube ouvir o conselho. Ouve. Já tá na estrada há um tempo, já tava pregando bastante tempo. Aí você chama, pô, tem que dar uma melhorada nisso aqui, toma esse cuidado com isso aqui, coisa e tal. Pô, a pessoa ouviu, pô, legal. Tem um que não, meu irmão, não tem esse negócio não, vou embora. E vai embora mesmo. O pastor quer trancar o meu ministério, o pastor quer me travar, o pastor não me entende. Hoje tá aí, é evangelista, pô. E bom demais. Entendeu? Homem de Deus, a família abençoada. Isso aí. Eu sou suspeito de falar desse cara aqui. Eu queria fazer uma pergunta pro pastor Mário. Pastor, o senhor é corredor. E não é corredor de 2 km, não. É 20, é 30, São Silvestre. O senhor é pastor, excelente corredor, excelente pastor. E também o senhor é um excelente pai e avô também, porque a gente vê o cuidado que o senhor tem com a família do senhor, com a pastora, com as filhas do senhor, até com as netas do senhor também. A gente vê direto o senhor postando, leva elas pro monte, a gente garante pequenininha, pastor, leva. Já tô no manto, já. E pastor, eu queria saber do senhor, queria que o senhor desse um conselho pra gente que é jovem, pra galera que tá nos assistindo também. Como que se concilia, pastor, a vida pessoal com a vida ministerial, que é pastoral, e a família? Qual o conselho que o senhor daria pra gente conciliar? Porque, infelizmente, tem gente que passa as carroças na frente dos bois. Isso. Tem gente que cuida muito da igreja e do ministério e acaba esquecendo a família. E aí a família acaba se perdendo. Eu queria que o senhor desse um conselho pra gente a respeito disso. Então, eu fui uma pessoa que, como eu havia falado no início, eu não conheci meu pai, né? Eu não fui uma pessoa que cresci recebendo aquela orientação de um pai. Então, meu pai morreu, ele deixa minha mãe com 8 filhos. E tudo escadinha, né? Eu tinha 3 anos, uma irmã com 4, outro com 5, outro com 7, outro com...
com 10 e 15, né, essa faixa etária de idade. 8 filhos ali dentro daquela comunidade, num barraco ali no morro. Então, o que eu sempre lutei para minha família é o quê? É que eles pudessem ter um pai presente. Sim. Um pai que pudesse orientar, um pai que possa ajudar eles a dar os primeiros passos. Eu acredito que o pai, na verdade, independente da idade do filho, ele tem que estar sempre disposto. Apesar que às vezes eu reclamo pra caramba com meus filhos. Toda hora aquela coisa, pô pai, o negócio apertou aqui, aí, sabe, você tá ali pra ajudar a socorrer o seu filho. Sim. Isso é importante você fazer isso. Porque se você não fizer isso agora, certamente você será esquecido lá na frente. Exato. Né? Então, lá na frente. Não adianta você achar que vai ser lembrado no meio de uma família se você não está investindo nela agora. Então eu procuro investir isso nos meus filhos, estar junto com eles em todo tempo, todo momento. A minha casa está cheia, a minha neta não me larga, a minha neta vai no meu quarto toda hora atrás de mim. E conciliar isso aí, com leitura bíblica, faço o meu exercício, tenho essa vida pastoral que é uma dedicação, é uma vida dedicada para o altar. Eu coloquei isso no meu coração, de ter uma vida dedicada para o altar. E quando você tem uma vida dedicada para o altar, Deus cuida de você. Sim. Deus cuida de você. Você está, como Paulo diz, aprender a se contentar com aquilo que você tem. Isso aí. Porque tem algumas pessoas que ela passa o tempo todo querendo mostrar para as pessoas uma coisa que ela não é. Isso aí. Entendeu? Às vezes eu fico olhando assim, a pessoa, mas teu carro é antigo, teu carro é velho. Meu irmão, meu carro é velho, mas eu não estou em conta. Isso aí. Eu não estou em dívida. Eu não tenho que pagar 2.500 de carro. Entendeu? Eu vou me envolver numa situação em que eu deixo de ajudar, entendeu? Ao reino, deixo de ajudar o reino, ajudar pessoas e também passar sufoco. Eu não estou mais com idade de passar sufoco. Isso aí. Entendeu? A hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas eu não vou me apressar em fazer nada que não esteja dentro do projeto daquilo que Deus tem para minha vida. Sim. Entendeu? Então eu procuro conciliar assim, ser uma pessoa muito centrada na administração de tudo aquilo que Deus coloca na minha mão. A prosperidade está aí, né, pastor? E ser feliz com aquilo que a gente tem. É isso aí. Essa é a prosperidade. Não é ter muito, é ser feliz com aquilo que eu tenho. Ligo o meu ar-condicionado, tá bom? Entendeu? Vou aonde eu quero. Se eu sair daqui, eu vou para Angra. Se eu sair daqui, eu vou a Cabo Frio, qualquer lugar com o meu carro. É isso aí. Entendeu? E bem. Andando bem, entendeu? Então, quer dizer, você tem que tomar cuidado com isso. Pô, isso aqui está dentro do projeto. Às vezes, para passar alguma coisa para alguém, ostentar uma coisa que você não precisa. É verdade. É verdade. Entendeu? Então, você tem que ter esse cuidado. Família, tá? Família e até como conselho pastoral. Porque às vezes eu fico olhando muito isso dentro da casa do Senhor, ele sabe que eu cobro muito isso lá, a pessoa, ela passa uma coisa que ela não é. O camarada, por exemplo, ele tem um carro de 80, 100 mil, mas quando ele vai dar oferta é R$1, R$2, pô. Aí me quebra, pastor. Você tá me entendendo? Aí você fala em ajudar alguém, o cara não pode. Entendeu? Não posso ajudar, não posso... Que tipo de evangelho é esse que você não pode ajudar? Que tipo de evangelho é esse que você não estende a mão? Não, tudo bem, o meu bem-estar. Sim, meu bem-estar. É preciso eu ter um bem-estar. Mas que as bênçãos que está sobre mim, ela precisa se estender para que outras pessoas também possam provar daquilo que você está vivenciando. Esse é o projeto do Evangelho. Que ensinamento. Que é maluco. Eu tive um gabinete, um culto de doutrina aqui agora. Eu aprendi, foi tudo, meu filho. E, cara, esse podcast aqui pra mim foi um dos... Não tô falando isso porque o senhor tá aqui, não. Mas o Léo vai concordar comigo. Foi um dos mais especiais e um dos que mais a gente aprendeu de verdade, porque a gente já passou por vários podcasts, já aprendi muito com um monte de gente aqui sobre Bíblia, sobre os convidados que vieram aqui, mas esse foi diferente, né, Léo? Muito diferente, foi muito bom. Ter o senhor aqui para mim é uma honra. O Wellington foi a ponte pro senhor estar aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite, creio que é o primeiro de muitos, nós vamos subir ainda, teremos muito mais assuntos para trazer. Vou levar minha carta lá pra igreja do Hélio, pra mim passar pra lá, pra ficar lá um pouco. Se eu sou levado ao obreiro também, ficar uns 6 meses só pra aprender. Mano, a gente tem que aprender, tá doido. Com certeza. É isso. Quer falar alguma coisa, príncipe? Só agradecer mesmo, pastor Mário. Não agradece não, pra tu ver. Agradece não. Eu sou suspeito em falar, mas
Eu cheguei em Monte Sinai muito cru de tudo. E graças a Deus, é aquela velha frase que eu tenho, que quando Deus quer nos abençoar, Isso. Ele não nos dá coisas. Ele nos apresentam pessoas, porque pessoas abençoadas abençoam outras pessoas. Verdade. E eu sou muito abençoado em ter o pastor Mário como meu pastor. Sou grato a Deus pela vida do senhor. Falho pra caramba. Isso daí eu não sou. Como eu posso dizer? Não preciso mentir. Falho pra caramba. A gente tem nosso lado que erra, que falha, nosso lado de pensar e tudo mais. Mas desde já quero agradecer o senhor pelo convite, tá, pastor? E dizer que sou um pastorzão. Eu lembro que quando eu cheguei em Monte Sinai, eu disse pra ele, pô, pastor, a única coisa que me tiraria daqui é uma só. Aí passou um tempão, eu falei pra ele, pastor, agora não tem mais nenhuma que me tira daqui. Inclusive, eu conheci o Wellington na igreja do Senhor, que o dia que eu fui cantar, ele foi pregar. Foi lá que eu conheci ele, foi em 2019 isso, não, 2020. Isso. 2020. Eu não era de lá, eu fui chamado pra pregar, chamado pra pregar. Cantar, E eu fui cantar lá, inclusive eu sentei do lado dele, a igreja ainda era amarela ainda. Isso. Eu fui lá, eu tenho vídeo, eu vou mostrar aqui agora. Eu tenho um vídeo lá desse dia que eu cheguei atrasado, o pastor Mário não me bateu. Ele falou, meu filho, fica aí que tu vai cantar. Não, vou te dar tempo pra cantar. Foi mesmo. E no final da pregação, o Wellington terminou de pregar. Ele, filho, fica à vontade, canta mesmo, dá lugar. E até hoje é assim, nunca me deu tempo pra cantar lá. Aqui, ó. Isso aqui já era o final do culto, já. Jesus. Não vou botar na câmera, não, velho. Rapaz. Tem tempo. Eu tava Foi numa magro. conferência, cheio, foi né? na conferência. Conferência. Será que pega, Léo? Olha lá, olha como é que é lá, tá pegando. Tá maluca lá, igreja amarela. Eu magro. Igual o Alisson, tinha Era cabeça de dente. sequinho, era sequinho. Era sequinho. Ô, salto. Eu também era sequinho. Ele também era, é verdade. Agora eu fiquei sabendo que eu tô sendo chamado Gordinho de Monte Sinai. Chegando pro pastor Gabriel, sabendo que tá sendo chamado de Gordinho de Monte Sinai. Pra mim quebra muito. Eu me lembro uma vez a gente saiu pra correr, né? Aí saiu um pessoal da igreja, aí foi Gabriel. Gabriel corre igual. Todo pegou uma gafe. Eu vou gravar Saímos dali debaixo do viaduto. Era pra gente ir a Campo Grande e voltar, né? Sim. O Gabriel, quando chegou no Vilar Carioca, já tava morto. Ele é muito fraco. Calma, te ligou lá fora, ainda mais não, pastor. Vilar Carioca. Teve um que não chegou no posto de gasolina ali na Amoreira, mano. Na rua das Amoreiras ali. É por isso que eu nem me arrisco, pastor. Vamos correr, vou nada, pastor. Naquela época eu ainda tava bem fraco, hein, mano. Fazendo 10, 15 km aí, tranquilo. Falei, rapaz, Gabriel chamando o Uber do nada. Não, vou de Uber. Gabriel novo, tinha saído do quartel E recente. ele tava no quartel, tinha acabado de sair, É muito fraco, cara. Meu Deus. O Elivel é primo do Gabriel, pastor. É, sou primo da... Quicando. Eu falei, não vai longe, não. Vai longe. Todo bobo, todo... Começou todo eufórico. Pô, daqui a pouco, pô, paizão. Não. Quem começou a correr com o senhor também foi o João, né? Eu chorei com essa agora, bicho. João. Eu que agradeço, entendeu? Você é um camarada que eu tenho uma admiração muito grande. Evangelista Wellington, tenho uma admiração muito grande. Você é crente, né? Crente, uma família abençoada, uma esposa abençoada. Sim. Né? Eu sou muito grato a Deus de ter enviado vocês para lá. Eu tenho pessoas que você recebe porque Deus envia, e vocês verdadeiramente foram enviados. Sou muito grato a Deus e também por esse convite, por poder vir aqui dividir um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, para que todas as pessoas possam estar ouvindo também. Elivelto é um príncipe, né? Obrigado. Elivelto é uma bênção. Desde a primeira vez que eu o vi, falei, rapaz, esse camarada tem muito. Foi mesmo, foi. Muita humildade. Eu sempre falei isso pra você, nunca perca essa humildade sua. Você tem humildade, chega com... Quem te vê assim, pensa assim, rapaz, esse cara vai chegar aí, não sei não, hein? Se arrepende. Tem alguma coisa aí?
se arrepende porque tu tem muito do céu, tem muito de Deus com a tua simplicidade e que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Ao nosso amigo aí também. Léo Brabo. Sou grato a Deus pela tua vida, tá bom, Léo? E outros dias aí a gente pode voltar sim. Vai voltar. Pode voltar e... Com certeza. Sim. Vamos botar nessa mesa aqui, vai ficar eu, o senhor, o Wellington e Gabriel. Meu Deus. Ih, rapaz, aí... Esse podcast vai dar bom. Vamos agendar isso aí. Com certeza. A gente vai fazer isso aí. Lembrando que nós também temos os nossos patrocinadores e muito obrigado por vocês patrocinar a gente, que é o nosso Alpha Kids. Alpha Kids. Lembrando, nós já seremos uma loja física, mas por enquanto somos uma loja online. Segue a gente lá no Instagram, Alpha Kids Moda, e também manda mensagem pra gente no WhatsApp, 219-7478-8443, tá bom? E também tem a Smart Hurt, nossa mobilidade urbana, que é a nossa motocicleta elétrica, tá? E outra coisa também, bota aqui minha cara aqui, Léo. Isso aqui não é muito legal, mas bota aqui. Você que quer gravar seu podcast, você que quer fazer os seus cortes, você que quer gravar... Gente, esse estúdio aqui onde a gente está gravando é livre. Manda mensagem para esse Instagram que está aparecendo aqui, ou então o número do WhatsApp, que eu acho que eles vão colocar. Manda mensagem para eles aqui, tá bom? Que inclusive é o Léo que tá ali. Vai atender você. Vem para cá. Grava o seu podcast. Aqui é uma estrutura incrível. O som é incrível. Dá para vocês verem daí a qualidade do som, a qualidade da imagem. É muito top. Então você que quer gravar, vem pra cá, manda mensagem pra eles. Também temos um estúdio aqui de covers também, que é aqui do lado, é a próxima parede, tá bom? Quer gravar seu cover, quer gravar uma canção, quer gravar uma música autoral também, manda mensagem pra gente. Quero fazer parte do Alpha, que é o network. Mande mensagem pra gente também. Vai ser um prazer ter você na mesma produtora que a minha, tá bom? Um beijo, um abraço, Deus te abençoe e até o próximo episódio. Fala, Well. Tamo junto e é isso. Sou teu servo e te acompanho. Vambora. Tamo junto.